Caiu de paraquedas aqui no canal? Curta, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho. Toda quarta-feira, 19 horas, tem um episódio novo. Acha que a questão da defesa da Amazônia, como o senhor falou, a questão do crédito de carbono, hoje qual é o maior problema para a Amazônia? É a questão das ilegalidades, da extração de madeira, até mesmo das queimadas, ou é questão do agronegócio que cada vez mais precisa se expandir e precisa de mais espaço para criar esse gado? Não, são vários problemas. Eu não acho que agronegócio seja problema, não, tá? Porque eu acho que o agronegócio, quando é responsável, né, ele consegue operar muito bem. Eu acho até que é um orgulho brasileiro sem desmatar. Você não precisa desmatar. Você tem muita área de pastagem, muita área degradada que pode ser usada. Você não precisa desmatar a Amazônia para expandir e melhorar o agronegócio. O agronegócio está ficando cada vez mais eficiente, tá? Então, não vejo o agronegócio como problema. Agora, o desmatamento ilegal sempre foi um problema, né? E estava se tornando uma coisa incontrolável. Esse ano já melhorou muito, né? E toda essa questão também de garimpo, mineração ilegal, né? Crime organizado. A Amazônia hoje tem um monte de problemas, né? A quantidade de pistas de pouso clandestinas, né, que você tem na Amazônia, que eu lembro que na época da ministra Marina lá atrás e tal, eu lembro do número agora, mas eram que destruímos, sei lá, 80, 90 pistas. O número pode ser, não sei exatamente esse, mas agora já tinham 500, 600, né? Então, isso é uma questão que requer assim um monitoramento permanente, requer que se aplique recursos e que se chame a atenção dos brasileiros todos para isso, porque a Amazônia, se você se você desmatar a Amazônia, para de chover no Cerrado, para de chover no Sul. Então, o primeiro a sofrer vai ser o agronegócio, né? Você tem que manter a Amazônia, explorar de maneira sustentável a biodiversidade da Amazônia, que é riquíssima e é inexplorada, né? E ninguém conhece exatamente o que é, e manter a floresta para que o regime de chuvas não sofra nenhum tipo de alteração, porque se parar de chover, ferrou. O senhor acha que falta uma fiscalização maior ou talvez um movimento de coibição maior? Eu acho que agora o Ministério do Meio Ambiente voltou a ser bem administrado, então você tem lá o IBAMA funcionando, você tem o ICMBio funcionando, os estados amazônicos estão atentos para isso, a Polícia Federal está trabalhando muito bem nisso e eu acho que é claro que recursos vão sempre faltar. A gente vai ter sempre que estar colocando recursos, mas pelo menos agora, né, o assunto voltou a ser prioritário. Melhor encaminhado, né? Muito melhor. A gente só dá atenção ao meio ambiente quando a gente pega um calor de 50 graus aqui no Rio. Pois é, Aí faz lembra, falta né? as árvores. Aí faz falta. Você, em 2018, concorreu à sua primeira eleição, ali a deputado federal pelo Partido da Rede, fez 38.500 votos, não logrou êxito, a gente estava conversando um pouco antes aqui do programa, questão da nominata, mas em 2022 você foi eleito com 72.725 votos. Quase o dobro. Pelo PSB, quase o dobro. Quando surgiu a ideia... Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou aí nesse primeiro ano de mandato do senhor? Como deputado, né? Isso. Olha, rapaz, são tantos, é difícil falar, né? Qual que é o pior? Eu acho que essa coisa da polarização é uma coisa que faz com que a eficiência do trabalho na Câmara seja muito prejudicada, né? Eu vejo muita gente ali dentro que está mais preocupado em Levantar uma bandeira. em aparecer para o seu eleitorado, para ser uma coisa assim, para mostrar que, não, eu sou extremista, né? Eu vou fazer isso, faço aquilo e tal, e as coisas acho que poderiam estar funcionando de maneira mais eficiente lá. Tá? Claro que eu sou, apesar de velho, eu sou calouro lá, né? Então eu sou inexperiente, né? Pode ser que essa visão eu mude mais para frente, mas eu acho que as coisas lá podiam funcionar assim com mais
celeridade. Não, até assuntos que às vezes a gente vê que já existe posição firmada de um lado ou de outro, né? Mas fica aquele rame-rame, né? É muito burocrático, né? Nós tivemos ali, acredito que tenha sido nosso primeiro encontro ali em Araruama, na inauguração da Orla Oscar Niemeyer. Sim. Tivemos ali com o Chiquinho, tivemos ali com o Thiago Moura, entre tantos outros que também já passaram ali pelo programa. Eu queria que o senhor falasse, o senhor também esteve na visita, esteve na oportunidade, o senhor falasse a sua relação com os municípios da região dos Lagos. O senhor tem bons contatos aqui, visita os municípios, conversa bastante entre eles. Qual a sua relação com eles? Olha, eu acho que a região dos Lagos é uma região estratégica, né, para o Rio de Janeiro. É uma região belíssima, é uma região que tem um potencial turístico e de negócios fantástico e que até hoje é inexplorada. Você tem alguns casos de boas administrações ao longo do tempo, mas eu acho que a região dos Lagos pode e deve melhorar muito, pode e deve se dinamizar muito, né? Eu, quando estava no BNDES, eu fui o chefe do departamento de gestão municipal, o departamento que apoiava os projetos municipais. Inclusive o programa, que é conhecido como PMAT, né, Programa de Modernização das Administrações Tributárias Municipais, depois foi estendido também para a modernização dos outros setores sociais básicos da prefeitura, né, foi gerido por mim durante o final do governo Fernando Henrique, diria assim, de 97 até 2002. Então, eu conheci muitos municípios no Brasil inteiro, né? O BNDES é um banco nacional, mas conheci, né, algumas administrações municipais aqui no Rio de Janeiro também. Então, eu tenho, assim, a percepção do que deve ser feito numa administração municipal, o que é uma administração responsável, o que não é uma administração responsável, e eu tento levar isso também para o meu trabalho na Câmara. A região dos Lagos, eu tenho assim um carinho especial por ela, como todo carioca tem, que você atravessa a ponte, anda um pouquinho, você está aqui, você está nos lugares maravilhosos, tem uma lagoa maravilhosa, né? Búzios é um ponto de referência turística internacional, e eu passei boa parte da infância dos meus filhos vindo aqui para São Pedro da Aldeia, né? Porque minha cunhada até hoje tem uma casa aqui, né? E quando eles eram pequenos, a gente vinha muito aqui passar férias, passar os feriados aqui. Então, rodei muito por isso aqui, peguei muito engarrafamento aqui, né? Aqueles quebra-molas e tal, né? Melhorou depois com a Via Lagos e tal, mas eu sou pré-Via Lagos, né? Então, eu conheço isso tudo aqui, tenho um carinho muito grande pela região e fico muito feliz quando eu vejo uma obra como aquela obra da Orla e outras obras que eu vejo aqui nos municípios aqui da região. E como deputado federal, eu tenho a prerrogativa de destinar emendas do orçamento, né, para projetos, né, sejam de educação, seja de saúde, seja de obras públicas de uma maneira geral. E é claro que eu prefiro destinar as minhas emendas para municípios em que eu vejo onde vai haver um retorno econômico e social daquele dinheiro que foi empregado. Afinal de contas, né, eu passei mais de 30 anos no BNDES fazendo isso, né, ajudando a aportar recursos e depois avaliando se o recurso foi bem aplicado ou não. Então, isso tudo eu levo em consideração e é claro que eu tenho muito interesse em conhecer o que está sendo feito aqui na região dos Lagos, conversar com os prefeitos, conversar com as lideranças locais, com vocês. E, no momento, eu estou aqui numa missão, né, curta, mas qualquer dia eu estou voltando também, né, para conversar aqui com lideranças locais e tomar conhecimento de iniciativas que estão sendo levadas a cabo. E com a gente também. Espero que o senhor possa retornar a esse programa. O senhor passou pelo BNDES, passou pelo Flamengo, está deputado federal, é uma pessoa que teve destaque em várias situações, em várias esferas. É um exemplo de gestão. É um exemplo de gestão. Muitos aí estão assistindo o nosso podcast É Político. Eu queria que o senhor, se alguém sentasse com o senhor para tomar um cafezinho, para conversar, pô, Eduardo, me dá uma ajuda, me dá uma dica, como eu posso entrar para a vida pública.
Que dica o senhor daria? Ó, entrar para a vida pública é uma coisa que às vezes não depende de você, né? Você vê que eu entrei para a vida pública por acaso. Eu nunca fui síndico de edifício. Mas, no entanto, por uma circunstância, eu acabei presidente do Flamengo, isso me deu notoriedade, hoje eu sou deputado. Né? A minha passagem pelo BNDES foi extremamente rica, me orgulho muito dela, de tudo que eu fiz lá e tal. Mas o técnico do BNDES, o funcionário, o executivo do BNDES, ele passa 30 anos e é totalmente incógnito. Entrar para a vida pública foi uma coisa que aconteceu, né? Mas eu acho que pelas pessoas que eu tenho conhecido, né? Eu sinto assim que o caminho muitas vezes é pelos movimentos sociais, né? Pelas organizações do terceiro setor, né? Você, de alguma maneira ou de outra, você tem que se tornar conhecido. E esse é um assunto que isso dá um livro, hein? Que você vê que muitas das pessoas que estão na política chegaram lá, no meu caso, né, através do conhecimento que o Flamengo me proporcionou, né? Agora, muita gente chega porque é filho de um político, né, ou porque teve um papel de destaque como secretário, né, de um município, de um estado, e aí ele se projeta. E se eu tivesse que dar uma dica, eu diria que é para fazer sempre a coisa certa. Então, fugir de tentações, né? E isso vale para o Flamengo, vale para a vida pública também. Colocar sempre o interesse público acima de qualquer coisa, de qualquer vaidade ou de interesse pessoal. Afinal de contas, né? Tem muita coisa para ser feita ali, e se a gente se dispersar fazendo a coisa errada ou deixando alguém fazer a coisa errada, as coisas não vão andar. Mas quem sou eu também para ficar dando palpite, né? Eu pesquisei, eu vi que o senhor recebeu um convite para estar ali junto da seleção brasileira, mas o senhor acabou não indo, dado o momento que o Flamengo estava passando. A gente falava aqui, nessa pergunta anterior, sobre a geração de craques, a formação de craques, como eles chegam até outros países, até outros lugares, são vendidos bem cedo, bem novos. O que o senhor acha? O Brasil, ele forma tanto craque, ele exporta tanto jogador bom, mas ele não consegue um elenco muito interessante para a seleção. O que o senhor acha que acontece? Eu acho que falta massificar mesmo. A gente poderia formar muito mais atletas, né? E aí, daí você conseguir isso vai se refletir, é claro, que na seleção. Você poderia estar exportando muito mais atletas. Você vê que você tem ali a bola de ouro, não sei o quê. Quantos jogadores brasileiros estão concorrendo? 1, né? 2. Quantos jogadores brasileiros de destaque estão jogando na Premier League? Poucos. Se você olhar a proporção com portugueses, apesar de Portugal ser desse tamanho, do Brasil ser desse tamanho, eu acho que falta um tratamento profissional dessa questão. E com relação a quando eu estive lá na seleção brasileira, eu era presidente do Flamengo, eu recebi um convite, né, que eu entendi assim como uma gentileza, né, que era para eu ser o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América. E como eu sempre tive discordâncias em relação à CBF, ao modelo de governança do futebol brasileiro, em um primeiro momento eu entendi que se eu recusasse seria uma descortesia. Afinal de contas, eles mesmo sabendo que eu era um crítico, né, tinham me convidado. Então eu cogitei de aceitar, mas como o Flamengo estava vivendo um momento difícil, eu acabei conversando na época lá na CBF e falei, vamos trocar isso eu não vou ser chefe da delegação não, mas eu participo dos primeiros jogos, eu vou lá assistir e participo da delegação.
E, efetivamente, o que aconteceu foi isso, né? O Brasil tinha 3 jogos na fase eliminatória da Copa América e eu combinei que eu iria participar da delegação nesses 3 primeiros jogos. E aí, é claro que aí todo mundo fala, a mordomia da CBF, né? O que eu fiz? Eu fui para lá, para os Estados Unidos, e tomei a decisão de eu participo da comissão técnica, então eu vou ficar o tempo todo no hotel da delegação, né? Eu tomei café da manhã, almocei e jantei com a seleção todos os dias, né? Não fui passear, né? Porque ali você tem um monte de presidente de federação, aqueles cartola todos que estavam lá, não ficavam nem no mesmo hotel, iam para lá e tal. No dia do jogo eles iam lá, levavam filho, neto e tal e coisa, e durante o resto do tempo estavam passeando, né? Eu não fiz nenhum passeio, não fiz nada, fiz lá, participei da vida lá da delegação brasileira, né? 100% do tempo. E, ao final dos 3 jogos, o que estava combinado é que eu viria embora e a seleção continuaria. Só que uma seleção foi desclassificada, né, na fase eliminatória, então eles voltaram junto comigo. É complicado. Uhum. Eu queria perguntar aqui para o senhor, deputado. Mas foi roubado aquele jogo. Pequeno adendo. Diga-se, o gol do Peru, né, foi impedimento, né, mas não tinha VAR. Não tinha VAR. Você falou rapidamente, mas quando surgiu a ideia de concorrer deputado federal? Porque assim, o senhor estava no Rio, poderia concorrer prefeito, poderia concorrer vereador, vários cargos públicos eletivos, mas falou assim, vou concorrer deputado federal. Foi um convite? Como é que foi isso? Na realidade, foi um convite da Marina, né? Eu entrei para a rede em 2018, né? E ela pediu que eu fosse candidato a deputado federal. Nós todos sabíamos que era uma briga inglória, porque a rede não tinha nominata, não tinha dinheiro, não tinha estrutura. E eu acho até que a minha votação, boa parte dos meus amigos sequer soube que eu era candidato, né? Então não tinha tempo de televisão, não tinha nada. E nós fizemos campanha dentro de um táxi, né? Eu e o Oswaldo, que hoje é meu chefe de gabinete, é meu amigo há mais de 40 anos, de BNDES, de Flamengo, de tudo. Nós dois e um motorista de táxi também que entrou na campanha e nos ajudava. E aí rodamos aí dentro das nossas possibilidades, sem grana, sem estrutura. E ainda assim tivemos uma votação que daria para eu me eleger em qualquer outro partido, talvez. Na época ainda existiam as coligações proporcionais, né? E a rede decidiu não fazer. E ainda que eu tivesse tido o dobro dos votos que eu tive, eu não teria sido eleito, porque não tinha mais ninguém na nominata, a não ser eu, né? E mais uma meia dúzia que não tinha, assim, excelentes pessoas e tal, mas que não tinham expressão eleitoral, não eram conhecidas, né? Então, a gente sabia que aquilo ali era uma experiência, nós íamos tentar propagar ali as ideias e tal, mas que a chance de ganhar era próxima de zero. E, efetivamente, isso se confirmou. E já em 2022, né, aí eu migrei da rede para o PSB, mas não tive nenhum tipo de discordância com a rede, né? Inclusive, quando eu troquei de partido, a convite do Freixo, na época, eu peguei um avião, fui a Brasília, fui na casa da Marina e pedi licença para ela, e falei, se eu for eleito, você sabe que vai poder continuar contando comigo como deputado, que é o que está acontecendo. E continuo amigo das pessoas da rede, eu sou membro do Conselho Curador da Fundação Brasil Sustentável, que é a fundação da rede, então, continuo ambientalista, né? E eu acho que o PSB e a rede, do ponto de vista ideológico, tem uma proximidade muito grande, né? Quem sabe um dia, mais na frente, né, não possam estar juntos aí numa fusão, numa federação,